Fala, terceirão, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que o conteúdo produzido nessas videoaulas é destinado exclusivamente aos alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, que agora, durante a pandemia, estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de fascismo e nazismo. E a grande polêmica já começa aqui na definição. Por quê? Porque quando a gente fala em ditaduras totalitárias, existe um entendimento, segundo o senso comum, de que o nazismo alemão, bem como o fascismo italiano, estão diretamente interligados ao socialismo soviético, instaurado naquele país ainda na década de 1920. Então, quando a gente fala nesses governos totalitários que ocorreram na Europa no século XX, tende-se a pegar tudo, colocar numa caixinha e falar que foram movimentos de extrema esquerda. E não foram. É conforme eu estou dizendo aqui. De fato, uma coisa a gente não pode negar em todos os três: socialismo soviético, nazismo e fascismo. Todos esses regimes aqui citados promoveram ditaduras sangrentas dentro de seus respectivos países. Qual foi a diferença então, Christian? A diferença vai estar na estrutura e na organização de cada um desses movimentos. Enquanto o socialismo soviético defendia o fim da propriedade privada, a estatização do capital produtivo do país, sendo esse gerido agora pelo Estado e não mais por particulares, o nazismo e o fascismo eram movimentos contrários a essa ideia e apoiados pela burguesia capitalista dos seus respectivos países, que viam em um governo forte, ou seja, em um governo militarizado, a contenção da classe operária, de modo a não se repetir o que aconteceu na União Soviética. Então a gente tem a União Soviética se transformando num modelo socialista na década de 20. E aquilo vai causar um grande temor em toda a Europa. Esses dois movimentos que vão surgir, fascismo e nazismo, já na década de 30, eles vão servir como resposta ao temor daqueles grandes capitalistas que temiam que acontecesse dentro dos seus respectivos países, no caso Alemanha e Itália, o mesmo que aconteceu na União Soviética. Então, o fascismo e o nazismo, ao contrário do socialismo, ele vai ser defendido e financiado, principalmente, por quem? Por essa burguesia desses países, que não queriam que acontecesse na Itália e na Alemanha a mesma coisa que aconteceu na União Soviética. Então, entenda, isso aqui é uma ditadura totalitária de esquerda, que foi o que aconteceu na União Soviética, e isso aqui que a gente vai estudar agora foi uma ditadura totalitária de direita. Por favor, não pegue e coloque tudo junto no mesmo caldeirão, simplesmente porque foram movimentos autoritários. Foram ditaduras totalitárias. Sim, foram ditaduras totalitárias. Porém, o viés ideológico de cada um deles era completamente diferente. Esses dois aqui tinham um viés ideológico parecido. O modelo socialista lá da União Soviética não tinha nada a ver com isso daqui que a gente vai estudar agora, beleza? Bom, eu gostaria então que vocês acompanhassem a leitura comigo do material de vocês na página 17, aonde ele começa dizendo o seguinte: o fascismo é um movimento de direita ultranacionalista, antissocialista e militarista que surgiu na década de 30 na Itália. Para entendermos o surgimento do fascismo, precisamos pensar no contexto geopolítico no qual ele está inserido. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, há um sentimento de revanche dos países perdedores, notadamente Itália e Alemanha. Só para a gente lembrar aí, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro compuseram lá
aquele bloco militar que vai sair derrotado em 1918 da Primeira Guerra Mundial. A Europa passava por uma grave crise econômica causada pelas perdas na guerra, tanto de recursos naturais, ferro, cobre, e também a destruição das cidades já existentes, como também de recursos humanos. Por quê? Porque com o fim da guerra, contabilizou-se aí aproximadamente 17 milhões de baixas, ou seja, 17 milhões de pessoas morreram, perderam sua vida entre soldados e civis durante a Primeira Guerra em toda a Europa. Nesse contexto, vão surgir regimes autoritários que buscaram restaurar o orgulho de seu país e torná-lo novamente uma potência mundial, ou, pelo menos, lhe dar condição de competir com outras potências europeias. Surge, então, na Itália, um movimento que se denomina fascismo, que traz todo esse caldo político. Quais eram os principais pontos defendidos no fascismo italiano? Está aí para vocês. Caráter ultranacionalista, por entender que apenas sua nação importa no contexto geopolítico. Muito militarizada, devido à crença da virilidade enquanto valor importante para o homem e para a construção da nação enquanto soberana. Antissocialista, por entender que o internacionalismo e a divisão entre trabalhadores e burgueses era prejudicial para a construção do ideal de nação. Então, os três pilares que vão sustentar o fascismo italiano vai ser exatamente esse. Primeiro, o quê? A valorização do que é nacional, o caráter nacionalista. Valorizar tudo que faz parte da nação e desvalorizar, desprestigiar o que não faz parte da nação. A questão da militarização, que é importante, todos esses governos aqui foram extremamente militarizados e também pregavam o antissocialismo, justamente porque foi aquilo que eu falei com vocês no início da aula. O grande temor da burguesia, da elite capitalista desses países era que o quê? Que acontecesse na Itália e na Alemanha a mesma coisa que aconteceu na União Soviética. Ok? Continuando aí na página 18. Esse caráter unitário entre trabalhadores e burgueses também se relacionava com o caráter industrializante do fascismo, que deu e cedeu aos trabalhadores em comum acordo com os sindicatos estatais e a burguesia nacional italiana. Essa industrialização visava o progresso na Itália, por entender que era necessário para a soberania do país. Logo, quanto menos precisavam importar, mais soberanos eles seriam em relação às outras nações. O principal líder do fascismo italiano vai ser o Benito Mussolini. Então, a partir do momento em que você tem a supervalorização do que é nacional em detrimento ao que vem de fora, é necessário o quê? É necessário a gente, então, criar condições dentro do nosso país para que não possamos, para que não precisemos depender de coisas que vinham de fora. E isso vai se cristalizar principalmente aonde? Na indústria de base. Então, esses movimentos, tanto o fascismo quanto o nazismo, eles vão investir pesado o quê? Na indústria de base dentro dos seus países, de modo que eles se tornassem o quê? Autossustentáveis, e não precisando importar matérias-primas de outros países. Eles queriam se tornar autossuficientes dentro da sua própria nação para produzirem ali matérias-primas que eram necessários para o consumo da nação como um todo, ok? Continuando. Esse ideal nacionalista vai se espalhar por outros países, inclusive aqui no Brasil, com o denominado integralismo, que também eram apelidados aí de camisas verdes, que por aqui vai ser liderado pelo Plínio Salgado. Ficou faltando aí o O no final do nome dele, mas não é Plínio, é Plínio Salgado, beleza?
Muitos historiadores consideram que Adolf Hitler fez sua própria versão do fascismo, que foi o nazismo. Os dois líderes compartilhavam os mesmos ideais nacionalistas, revanchistas, militaristas e antissocialistas. Porém, haviam algumas especificidades, ou seja, existiam diferenças entre fascismo e nazismo. A primeira delas foi o antissemitismo nazista, que não havia no fascismo italiano, ou seja, aquele ódio aos judeus que era nutrido pelo Hitler na Alemanha nazista não existiu no fascismo de Mussolini. Ou seja, Mussolini não pregava aquele ódio constante contra os judeus de modo a querer eliminar todos eles de uma vez por todas. Além disso, uma maior centralização de poder por parte de Hitler, ou seja, o modelo político da administração nazista ele era basicamente focado quase todo em Hitler, ao passo que no fascismo você já tinha, como é que eu posso dizer, uma maleabilidade disso, ou seja, Mussolini era o chefe do poder, porém ele não concentrava todo o poder político como ocorria na figura de Hitler. E aí, para fechar, o que devemos ter atenção é que, embora o movimento nazifascista tenha sido combatido e condenado por muitos países, a ideologia desses movimentos autoritários e violentos permanece ainda hoje no nosso mundo. Diversas reportagens, artigos e manifestos são feitos lançando à luz desse problema. Seus líderes foram derrotados e mortos, porém a ameaça aos direitos humanos continua presente em toda a sociedade. É necessário então combater essa ideologia nazifascista sempre onde ela se manifestar. Então foi aquilo que a gente falou. Esses movimentos eles surgiram na década de 30 do século XX, dizimaram centenas de milhares de pessoas dentro da Europa, principalmente no contexto da Segunda Guerra Mundial, foram derrotados, graças a Deus. Os principais líderes ou cometeram suicídio ou foram executados, só que a ideia ela ainda paira perante a nossa sociedade. E é justamente essa ideia racista é que deve ser o quê? Combatida todos os dias. Justamente porque, para que não se repita daqui a alguns anos, essas barbáries que a gente presenciou no século XX. Ok? Bom, com isso então a gente encerra essa parte da matéria. Lembrando aí aos meus alunos que caso tenham alguma dúvida a respeito, sabem os canais de comunicação onde me encontrarem. E é isso. Espero ter atendido aí as dúvidas, esclarecido as dúvidas de vocês. E, no mais, meu muito obrigado. Até a próxima.